evangelista Mateus, capítulo 24. Vamos ler a partir do versículo 15. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Santo Deus Senhor. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus 24, a partir do versículo 15. Glória a Deus. Diz assim a epígrafe: o sermão continua, a grande tribulação. Quando, pois, vides que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, que entenda. Então, os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa da sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás a buscar suas vestes. Mas vai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, que farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganaria teus escolhidos. Eis que vos tenho pedido, portanto, se vos disserem, eis ele está no deserto, não saiais, ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho. Senhor, meu Deus, soberano Pai, mais uma vez, Papai, eu te glorifico, eu te louvo, eu te exalto, na beleza da tua cidade, porque tu és Deus. Obrigado por esta oportunidade maravilhosa, Senhor. A tua palavra foi lida, Papai, será mencionada agora. Dá graça ao chão, sabedoria do Espírito Santo, Papai, para que eu possa ministrar para os corações dos nossos irmãos, ao meu coração principalmente, Papai. Fala primeiramente comigo, meu Deus, fala com meus irmãos. Abre, Deus, meus ouvidos espirituais. Abre os ouvidos espirituais de quem é, Deus, que vai ouvir essa palavra, para levar no seu coração para não pecar contra ti, Papai, porque essa é uma palavra de salvação. Amém, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Irmãos, essa mensagem traz o título A Grande Tribulação. O que é grande tribulação? A grande tribulação, meus irmãos, será um período de terrível sofrimento, será um período de terrível dor mencionado na Bíblia. Esse período vai ocorrer nos finais da era da igreja na face da terra. E praticamente todos os cristãos concordam que ela virá a grande tribulação. Embora haja uma discordância sobre a sua cronologia, muitas são as passagens bíblicas que falam de uma grande tribulação futura. Dentre essas passagens bíblicas, a mais conhecida é a que Jesus falou em seu sermão profético, Mateus 24, ele disse também que era referente a Marcos 13 e Lucas 21. Também o apóstolo Paulo se referiu ao período da grande tribulação na sua segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2. O livro do Apocalipse, em diversas passagens também, fala sobre a
compreensão, muitos estudiosos também concordam que o profeta Daniel também profetizou sobre a grande tribulação. Lá em Daniel capítulo 9, versículo 26 e 27, por exemplo, onde fala das 7 semanas, é uma passagem difícil que o mundo compreende, mas também fala da grande tribulação. A grande tribulação será um período de uma semana de anos, ou seja, de 7 anos, e onde haverá a maior angústia da história da humanidade. Haverá sofrimento como nunca houve desde a fundação do mundo. Esse período será um período em que a humanidade cairá nas mãos do Deus vivo. Esse período será um período em que antecede o fim dos tempos. Na Bíblia nós encontramos a grande tribulação denominada de como o dia do Senhor. Lá no livro do profeta Sofonias, no capítulo 1, versículo 14, fala assim: o grande dia do Senhor está perto. Sim, está perto. E se apresta muito. Amarga é a voz do dia do Senhor, clamará ali o poderoso. Também o dia é considerado também como o dia da angústia de Jacó. Lá em Jeremias capítulo 20, versículo 7 diz: porque aquele dia é tão grande que não houve semelhante, e é tempo de angústia para Jacó, porém será salvo dela. Também é conhecido como a ira do Cordeiro. No livro do Apocalipse, no capítulo 6, do versículo 15 ao 17, diz assim: e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos no rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira, quem poderá resistir? Eita maravilha! Jesus falou sobre a grande tribulação como um dos sinais do fim do tempo. Mateus, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 24, versículo 21 e o 22, diz assim: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora, e nem tampouco haverá. E se aqueles dias não forem abreviados, nenhuma carne se sobrará, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles. Aleluia. A grande tribulação, meus irmãos, será um período que Deus lidará com o seu juízo. Malaquias, o último livro do Velho Testamento, capítulo 4, versículo 1, fala assim: porque eis que aquele dia virá vindo como fornalha, todos os soberbos e todos que cometem piedade serão como a palha, e o dia que está para vir os atrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que ele não deixará nem raiz nem ramo. Aleluia. Quando que vai ocorrer a grande tribulação? A Bíblia, ela não estabelece uma data sobre quando vai ocorrer a grande tribulação. A Bíblia, ela apenas nos informa que a grande tribulação ocorrerá nos momentos finais da presente era. Também é dito que a grande tribulação é antecedida pelo princípio das dores. Aleluia. E ela vai ocorrer logo após a retirada dos salvos por Jesus Cristo da terra através do arrebatamento da igreja. Aleluia. Há muita discussão, irmãos, sobre a questão cronológica. Para os irmãos, às vezes, que todos entendem isso, para os irmãos entenderem
significa estudo, ou seja, estudo do tempo. A cronologia é a ciência que localiza eventos históricos do tempo. E a cronologia, ela segue a ordem das datas que ocorreu ou que ainda ocorrerá. Amém, meu irmão? Aleluia, glória a Deus. A grande tribulação, irmãos, ainda ocorrerá. E, portanto, há algumas divergências no tocante às datas da grande tribulação. E por causa da dificuldade de interpretação dos textos bíblicos sobre os acontecimentos do fim do tempo, os cristãos têm assumido diferentes posicionamentos a respeito da tribulação. Basicamente, existem 3 interpretações sobre a cronologia da grande tribulação. Há cristãos que defendem que a grande tribulação começará após o arrebatamento da igreja. É no nosso caso, essa interpretação é chamada de pré-tribulacionismo. Há também os cristãos que entendem que a grande tribulação ocorrerá antes do arrebatamento com a igreja ainda na terra. Essa interpretação é chamada de pós-tribulacionismo. E por fim, também há os cristãos que entendem que a grande tribulação começará antes da vinda de Cristo e que o arrebatamento vai ocorrer no meio da grande tribulação. Essa interpretação é chamada de mesotribulacionismo ou mini-tribulacionismo. E essa interpretação representa a minoria entre os cristãos. Quem passará pela grande tribulação? Passará pela grande tribulação os judeus que não creem em Jesus Cristo como Salvador. Passará pela grande tribulação os gentios, os não-judeus, os não-cristãos, os pagãos. Também passará pela grande tribulação quem não permitiu que seu nome fosse escrito no livro da vida. Ainda passarão pela grande tribulação os cristãos infiéis. Aleluia. Passarão pela grande tribulação os cristãos imprudentes. Passarão pela grande tribulação os cristãos que não perseveraram até o fim. Passarão pela grande tribulação os cristãos que não santificaram sua vida, porque Deus no 14 diz que sem a santificação nós não conseguiremos ver Deus. Santificar, meus irmãos, é simplesmente afastar-se do pecado, afastar-se do que é impuro, afastar-se do que é mal, afastar-se do que é profano. Os cristãos fiéis, os cristãos prudentes, os cristãos que perseverarem até o fim, esses subirão no arrebatamento. Esses não vão me passar pela grande tribulação. Aleluia. Aleluia, Deus. Na Bíblia, meus irmãos, nós encontramos diversos versículos que mostram que a grande tribulação, porque a igreja de Cristo não passará pela grande tribulação. Na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 9, diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 10, diz: e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Aleluia. Glória a Deus. Irmão, grande não ter vida até aqui. Sejamos cristãos fiéis. Sejamos cristãos prudentes. Sejamos cristãos perseverantes, para que nós possamos escapar dos próximos eventos do juízo que irá acontecer na terra. Observemos o que Jesus disse lá em Lucas, capítulo 21, do versículo 34 ao 36. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações
vida e venha sobre vós e improviso sobre aquele dia. Porque virá como massa sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais habidos contínuos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de restarem bem diante do Filho. Aleluia, glória a Deus. Como será a grande tribulação? Na primeira metade da grande tribulação, o anticristo reinará e será reconhecido como Messias. O anticristo ele vai fazer uma aliança com Israel e se assentará no trono no terceiro tempo, que será reconstruído em Jerusalém. E ele ocorrerá contra tudo que adora Deus, se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer ser Deus, conforme a apóstolo Paulo diz na sua segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Meus irmãos, eu não posso dar uma sequência aqui sem que eu fale alguma coisa sobre o terceiro tempo. Presta atenção, Jerusalém ele teve dois grandes tempos. O primeiro grande templo foi construído pelo rei Salomão, e anos mais tarde ele foi destruído pelos babilônicos, e os judeus foram levados cativos para a Babilônia. Segunda Reis, capítulo 25. Irmão, o segundo templo ele foi construído pelo povo judeu após o regresso do cativeiro da Babilônia. E a construção do segundo templo, Deus no reinado do rei Ciro, sob a liderança de Zorobabel. Porém, a obra do segundo templo foi interrompida e foi retomada no reinado de Dário por volta do ano 515 antes de vir o Senhor Jesus. Mas para melhor compreensão, eu aconselho os irmãos a ler o livro de Esdras. O segundo templo ele foi construído no mesmo local onde havia o primeiro templo, e ele foi destruído pelos romanos no ano 70 depois de Cristo pelo general Tito, e hoje lá só resta o muro das lamentações. O terceiro templo ele faz parte de profecias a respeito do fim do tempo. Alguns afirmam que o terceiro templo já está em construção, mas uma organização conhecida como Instituto do Templo já recriou muitos dos utensílios e das vestimentas necessárias para o serviço dentro do templo. E também já existe a planta da construção, mas o terceiro templo ainda não está sendo construído. E o motivo do terceiro templo ainda não está sendo construído é que existem grandes desafios a serem superados antes que isso seja possível. Há questões políticas, há questões territoriais, há questões teológicas e há questões religiosas. Algumas continuam a impedir o trabalho. E o principal problema naquele local, porque lá foi deverá ser construído no Monte do Templo, é um local de grande significado religioso, e atualmente ele é protegido pelo dom da rocha, que é o santuário muçulmano. E aonde vai ser construído é o mesmo lugar, é o monte onde Abraão subiu para sacrificar seu filho Isaac. As autoridades muçulmanas não permitem atividades judaicas ou cristãs no local. Além disso, muitos judeus acreditam que a construção do terceiro templo deverá acontecer só depois de uma série de acontecimentos que estão ligados à chegada do Messias. Portanto, qualquer alegação que o terceiro templo já está em construção deve ser visto como falso.
embora tenha sido feito o preparativo, a construção ainda permanece incerta. Irmãos, eu citei que antes sobre os utensílios, e um dos utensílios que já está preparado para estar lá no terceiro tempo é o menorá, que é um grande candelabro de 7 braços. Aqui nós temos, aqui no trabalho, né, tem um candelabro, parece, que enviou bem. Chegou, né? Um grande candelabro, só que não é 7 braços. É um grande candelabro de 7 braços. E esse candelabro foi criado pelo Instituto do Templo. E eles seguem exatamente as instruções bíblicas. E ele foi criado exatamente para que se possa ser usado dentro do terceiro templo. Esse candelabro ele foi todo feito de ouro, tem mais de 2 metros de altura e pesa meia tonelada. E no seu revestimento foi usado 45 quilos de ouro e 24 latas. Seu valor estimado pelo Instituto do Templo é de 3 milhões de dólares. E essa é uma peça fundamental nos preparativos do terceiro templo em Jerusalém. Eu saí um pouquinho, irmão, fora do tema da grande tribulação, só para deixar os irmãos entenderem sobre o primeiro templo, sobre o segundo, sobre o terceiro templo. Mas já voltando aqui ao assunto, irmãos, serão 3 anos e meio de falsa paz. Nesses 3 anos e meio, o governo do anticristo será aceito pelos gentios e pelas nações. Aleluia. Nos primeiros 3 anos e meio, irmãos, há 7 selos do juízo de Deus contra o pecado do homem. E nessa primeira parte dos 3 anos e meio será aberto o primeiro selo. Primeiro selo, aparecerá o cavalo branco, e o anticristo virá montado sobre o cavalo branco para estabelecer o governo mundial e vai trazer uma falsa paz para as nações. Apocalipse capítulo 6, versículo 1 e 2. Na segunda metade será o tempo da grande tribulação para o planeta dita. Porque no início vai ser um período de falsa paz, onde todos vão viver, o anticristo está terminando, tudo mil maravilhas. Mas passou os 3 anos e meio, na segunda metade, os 3 anos e meio, será um período de muitas dores, será um período de muita angústia sobre a face da terra. Ali ainda poderá, aqueles que ficarem para a grande tribulação, ainda poderão se salvar. Mas como hoje nós somos salvos pelo sangue de Cristo, que ele derramou na cruz do Calvário, custou o preço de sangue. Aí, a partir de então, a pessoa poderá ser salva ainda, mas com o próprio sangue. Porque a paz irá cessar, a aliança do anticristo de Israel será quebrada. Aí então vai começar o período de destruição. Aí então vai começar o período de muitas dores. Na primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo escreveu no capítulo 5, versículo 3: pois que, quando disserem a paz e segurança, e então sobrevirá a repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escapará. Aleluia. Agora, já na segunda metade da grande tribulação, será aberta o segundo selo. No segundo selo aparecerá o cavalo vermelho para tirar a paz da terra. Haverá uma sequência de guerras sobre a terra. Apocalipse capítulo 6, versículo 4. Em seguida, a abertura do terceiro selo. Quando abrir o terceiro selo, aparecerá o cavalo verde. Será um período de muita fome. Apocalipse capítulo 6, versículo 5 e 6. Irmãos, presta atenção, eu estou falando do período da grande tribulação dos que não subiram no arrebatamento da igreja. Aí em seguida vem o quarto selo. Aparecerá o cavalo amarelo, denominado morte, que separará a vida das pessoas através da fome, através da pestilência
como nós podemos notar, irmãos, os 4 cavalos do Apocalipse, o branco, o vermelho, o preto, o amarelo, marca o início do juízo de Deus na terra. Até aqui foram abertos 4 selos. O que será que está por vir na abertura dos demais selos? Aleluia. O quinto selo fala da visão do martírio das pessoas que viviam e testemunhavam a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 6, versículo 9 ao 11. No sexto selo, terremotos, o sol ficará escurecido, a lua se tornará vermelha como se estivesse ensanguentada, as estrelas do firmamento irão cair sobre a terra, as montanhas e as ilhas serão removidas, os homens terão a morte, os homens vão dizer: montes, rochedos, cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do cordeiro. Apocalipse 6,16. Sétimo selo. No sétimo selo, aos anjos serão autorizados a tocar 7 trombetas. Cada trombeta trará um juízo sobre a terra. Apocalipse 8. Primeira trombeta. Quando o anjo tocar a primeira trombeta, começará a ocorrer uma chuva de granizo e de fogo misturado com sangue, e vai queimar um terço das árvores, vai queimar um terço da terra e toda a erva verde. Apocalipse capítulo 8, versículo 2 a 7. Segunda trombeta. Ao toque da segunda trombeta, uma grande montanha ardente em chamas será lançada no mar. Um terço do mar tornará-se sangue. Vão destruir um terço das criaturas existentes. Apocalipse capítulo 8, versículo 8 e 9. Terceira trombeta. Após o som da terceira trombeta, uma grande estrela chamada de cinto vai cair sobre os rios e sobre as fontes. Um terço das águas doces tornar-se amargas. Um terço das águas doces tornarão-se venenosas e muitas pessoas morrerão. Apocalipse capítulo 8, versículo 10 e 11. Quarta trombeta. Um terço do sol, um terço da lua e das estrelas serão feridos, causando escuridão na terra. Apocalipse capítulo 8, versículo 13. Aleluia. Quinta trombeta. Uma estrela cai do céu e lhe é dada a chave do poço do abismo. Vai subir fumaça do poço, vai escurecer o sol, vai escurecer o ar, e da fumaça vem gafanhotos, que tem poder como escorpiões, e eles atormentarão a terra por 5 meses. Apocalipse capítulo 9, versículo 1 ao 12. Sexta trombeta. Serão soltos os 4 anjos que estão presos junto ao rio Eufrates, e um terço dos homens serão mortos por eles. São 4 espíritos malignos, maiores, acompanhados de mais de 200 milhões de outros demônios, que espalharão o caos entre as pessoas que ainda distraem os filhos deles. Aleluia! Glória a Deus! Apocalipse capítulo 9, 13 ao 21. Sétima trombeta. É isso que eu falo da trombeta. O soar da sétima trombeta vai anunciar a chegada do reino de Deus no mundo. Aleluia! Finalmente, irmãos, o reino do mundo será do nosso Senhor Jesus Cristo. Apocalipse 11, 15. Porque até então, o reino deste mundo vem sendo regido por Satanás. Irmãos, se eu percebi que ainda poderia falar sobre os 7 anos, derramando as 7 taças das últimas pragas. Está lá no capítulo 15, 16, mas não trouxe isso de eu sei que o tempo é pouco. Na sequência, depois disso aqui, vem a queda da Babilônia, nos capítulos 17, 18 e 19 do Apocalipse. Ainda no capítulo 19 fala sobre a vitória de Cristo sobre a besta e sobre o falso profeta. No capítulo 20 fala da prisão de Satanás e depois da sua soltura. E ainda no capítulo 20, do versículo 1 ao 11 ao 15, nos fala do juízo. E no capítulo 21 e 22 fala sobre o novo céu, a nova terra e a nova Jerusalém. E no final do capítulo 22 vem as admoestações e as promessas finais. Aleluia. Vamos entrar aqui na conclusão, mas a conclusão é longa.
Segura aí. Irmãos, nós fazemos muitos planos, mas como já foi dito aqui, nosso irmão falou sobre isso, muitos não entrarão no seio. Mas nós não sabemos o dia da manhã, nós não sabemos o que é o dia da manhã, de amanhã nos reserva. Os sinais deixam claro que algo muito estranho vem acontecendo. Os sinais deixam muito claro que está indicando que o fim está próximo. E a única alternativa, irmão, está procurando a roupa de Jesus Cristo. A terra está em arruma a destruição. A terra está entrando em colapso. Aleluia. E isso a cada dia fica mais claro. Só não vê quem não quer. Há necessidade de nós compreendermos que a terra está na roda da destruição. Não dê mais volta. Precisamos de preparar a todo tempo. Não é preparar, não, irmão. É preparar. Porque tudo pode mudar de uma hora para outra. Mas saber disso não pode nos trazer medo. Saber disso não pode nos trazer preocupação. Mas sim um espírito de preparação. Nós não podemos apenas ir ao escuro, cantar, louvar. É muito lindo. Mas se nós irmos por cantar, louvar e não entendermos qual é o propósito final, que é a nossa salvação, nós precisamos ter entendimento do que precisa ser feito para não sermos salvos. Não podemos brincar com isso. O tempo está finando. Não brinque de ser crente. Arrependemos. Arrependemos, porque é chegar ao reino dos céus. Santificados. Aleluia. Então, nossa vida cristã se resume em estarmos preparados para a vida do Senhor Jesus Cristo. Nós não temos dúvida de que Jesus irá buscar os pastores no arrebatamento do igreja. E os que não subiram no arrebatamento terão de enfrentar o terror da grande tribulação. Agora eu expliquei muito bem aqui. Portanto, irmãos, nós precisamos estar preparados para isso. Porque nós não sabemos nem o dia, nem a hora em que virá o Senhor. Nós não sabemos se ele virá na primeira vigília da noite, de 18 a 21. Nós não sabemos se ele virá na segunda vigília, de 21 a 0 horas. Nós não sabemos se ele virá na terceira vigília, de 0 às 3. Não sabemos se ele virá na quarta vigília, de 3 às 6 da manhã, ou se ele vai vir ao romper da alva, quando o sol estiver. Mas que ele vai vir, vai. A cada dia, a cada pregação, o Senhor tem nos falado, nos preparando para a sua segunda vida, para a sua gloriosa vida. Estamos preparados? O sim deve ser a nossa resposta a todo instante. Porque se a nossa resposta não for um sim, se a nossa resposta for um não, então se ele voltar agora, nós não subiremos com ele. E como consequência disso, nós teremos que enfrentar a grande tribulação. Estar preparado para a vida do Senhor não significa ser perfeito, porque não há ninguém perfeito. Só Jesus foi perfeito. Alguns dizem que foi fácil ser perfeito, porque Jesus é Deus. Mas só que Jesus foi perfeito na sua forma humana. Jesus não foi perfeito como Deus. Ele é perfeito como Deus, mas foi perfeito na sua forma humana. Mas significa que nós estamos nos submetendo à vontade de Deus. Mas significa que nós estamos permitindo que o Espírito Santo nos prepare para a vida do Senhor. Mas significa que nós estamos permitindo que o Espírito Santo trabalhe em nossa vida, nos aperfeiçoando a cada dia. Aleluia. Aleluia. Glória, 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 glória. Aleluia. Glória. Aleluia. Irmãos, se realmente nós estamos fazendo isso na nossa vida, a cada dia, se nós estamos fazendo isso a cada dia, nós estamos sendo transformados pela renovação da nossa vida. Se nós estamos fazendo isso, nós estamos renovados pela palavra de Cristo. Então nós podemos dizer que estamos preparados para o dia do Senhor. Mas se nós não estamos fazendo dessa forma, nós precisamos tomar muito cuidado.
Porque a hora que não cuidemos, vai vir o Filho do Homem. Mateus 24, 44. Você que vive uma coisa dentro da igreja e vive outra lá fora, tome cuidado. Você que sabe que está caindo e não quer se levantar, tome cuidado. Você que vive morro, tome cuidado. Você que vive no piloto automático, tome cuidado. Ou você aproveita a oportunidade que Deus não está te dando, ou você ainda perdeu o principal, que é a salvação. Meu Deus. Que é a vida eterna. Você que anda confiando em dois pensamentos, cuidado. Você que diz servir a Deus, mas não deixa aquele pecadinho de estimação, cuidado. Você que anda fazendo coisas que não condiz com a vida cristã e diz que não tem nada a ver, cuidado. O nada a ver é a porta mais larga que está vindo para o inferno, no grupo de guerra. Não brinque com a sua salvação. Não troque a sua salvação por momentos de prazer. Não troque a sua salvação por negociações indecentes. Não sente na mesa do inimigo. Não negocie com o inimigo. Jamais. Não venda a sua fé. Não venda a sua esperança. Não troque a sua salvação por um momento de prazer. Não troque a sua salvação por um corpinho sarado. Não troque a sua salvação por um rabo de saia. Não faça isso. Se você é uma pessoa de Deus, então vive separado para Deus. Proteja sua fé, guarde sua alma. Aleluia. Sua fé tem que apontar para a salvação. Do contrário, você está indo para o inferno, mesmo frequentando uma igreja. E é absolutamente isso que o diabo quer. O diabo também frequenta a igreja há muitos anos. Mas ele não deixou de ser diabo. E nós já deixamos quem nós éramos? Ou nós continuamos sendo aquela pessoa origem da igreja? Para o diabo não tem problema nós frequentarmos a igreja 10 anos, 20 anos, 30 anos, a vida toda, e morrer fora com ele. Para ele não tem um problema, ele espera. Quanto tempo você acha que ainda vai ter? 10 anos? 20? 30? 50? Pois é, a eternidade é eternidade. Eternidade, eu não estou falando de 1000 anos, eu não estou falando de 10 mil anos, eu não estou falando de 100 mil anos, eu estou falando de eternidade. Nunca acaba. Glória a Deus. Quem está ficando com o pecado, nesse meio, dele está acabando, ou você se firma, ou você vai ficar para a grande tribulação. Nós precisamos nos afastar de tudo que coloca a nossa salvação em risco. Nós precisamos nos afastar de tudo que coloca a nossa vida, a vida eterna em risco. A maior loucura você brincar com a salvação. É loucura brincar com a eternidade. Cuidado com os desejos do teu coração, porque eles poderão te levar ao inferno. Deus tem um plano para você. Deus dá o melhor para você. Deus tem um prazer eterno para você. Não troque a sua salvação por nada. Não faça nenhum tipo de falcatrua por aí. Mantenha-se firme na fé. Mantenha-se firme na palavra de Deus. Mantenha-se firme no caminho. Porque logo Jesus está voltando. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça a palavra de Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça a voz de Deus. Não se faça de surdo. A palavra de Deus tem o poder de salvar sua alma do fogo do inferno. Não está ouvindo a palavra de Deus, vai achar o inferno. Não está ouvindo a palavra de Deus, condenação, achar condenação eterna. Sendo assim, irmão, busque a salvação em Deus. Busque a salvação eterna de sua alma. Pois tudo que foi previsto para o fim dos tempos já está acontecendo. E essa terra, a qualquer momento, vai estar pegando fogo. Aleluia.